Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, meus amores, ignore os barulhos, porque hoje aqui dá muito barulho. E eu vou dar agora, gente, sequência, continuidade ao vídeo anterior a este, tá? Que foi de Síndrome HELP e o meu testemunho. E esse continua sendo um pouquinho ainda do meu testemunho. Então, neste vídeo, gente, eu vou relatar o que aconteceu comigo após a minha saída do hospital. Após a minha saída da maternidade, como eu disse, eu emagreci muito, fiquei, gente, magra demais. E após a minha saída, eu, fui pra casa onde eu morava. E acho que depois de um mês eu tinha que retornar lá na maternidade. E eu retornei, tá, gente? Eu retornei juntamente com minha mãe. A pergunta era, eu posso engravidar novamente? E aí eu fiz essa pergunta, né, ao médico que me atendeu lá. E ele disse assim, pode. Aí quando ele falou que pode, gente, aí eu tive aquele alívio, nossa, posso engravidar, né? Aí minha mãe pegou e falou, não, porque quando ela estava hospitalizada, os médicos, né, que atendia ela, disseram que ela não podia mais engravidar, porque se ela engravidasse, ela correria o risco de ter novamente a doença. E ele falou sim, ela corre sim o risco de ter, mais ainda, né, corre o risco maior de ter agora, nessa próxima gestação, devido a que ela teve. Então ela corre sim risco de ter e de vir a óbito. Mas eu jamais vou dizer para uma jovem de 22 anos que ela não pode querer engravidar. E aí bateu novamente a tristeza. Eu vou deixar o mesmo vídeo, gente, que eu passei no anterior para vocês, do médico falando sobre essa questão de ter, a pessoa pode ter ou não, tá bom? Agora, doutor, quem já teve uma vez, pode ter novamente? Pode ter novamente. Infelizmente, a gestante que já teve uma vez, ela tem um risco maior do que aquela que não teve de ter uma aparecer novamente. Alguns dados da literatura chegam a nos trazer até 20% dos casos podem repetir. Então, como vocês viram aí, né, o médico relatou que sim, gente, que a gente pode novamente vir a ter novamente a doença, muito mais agora porque já teve um caso de síndrome HELP, né? Então, é bem complicado, gente, é bem complicada essa questão. E o que aconteceu comigo? Logo que eu saí da maternidade, eu me separei, né, do casamento que eu estava. Eu morava junto com a pessoa e teve essa separação. E após um ano da separação, eu conheci o meu atual esposo. E nós estamos juntos já, gente, há 9 anos. 6 casados no papel, mais 3 que a gente namorou. E após um ano de namoro, a gente decidiu morar junto. Então, quando eu saí da maternidade, gente, eu permaneci questão de um mês na igreja. Somente. Que foi o tempo, né, esse um mês, após um mês que eu saí da maternidade, eu fui na igreja sede, como eu falei do pastor Jonas, eu fui na igreja sede, gente, e fui dar meu testemunho, que ele pediu que eu desse meu testemunho lá. Então eu dei meu testemunho e minha mãe também foi comigo, minha mãe também falou algumas coisas, muito mais do que eu. Muita coisa que eu contei, gente, no vídeo anterior, foi devido ao que minha mãe soube, que os médicos também falaram pra ela e que ela passou pra mim, tá? E aí, gente, o pastor Jonas também falou também sobre o meu caso lá na igreja. Ele falou que quando ele me viu daquele jeito, amarela, ele até pediu desculpa pela palavra, mas ele disse que eu estava parecendo um monstro, de tão grande que eu estava, de tão defeituosa que eu estava, pela cor e tudo mais. Ele disse que a cena realmente foi uma cena terrível. E ele falou, gente, eu como pastor, vou ser sincero pra vocês, eu sendo pastor, não tive fé. Ele mesmo disse que ele não teve fé, gente, que eu sairia dali com vida. E eu percebi realmente no dia a afeição do pastor Jonas, que ele estava sem acreditar, sabe? Eu vi no semblante dele, né? Aquela tristeza, tipo assim, eu te vi nascer praticamente e estou vendo que você vai morrer. E após, gente, sair da igreja, dei meu testemunho e tudo, né? Que foi logo quando eu saí da maternidade, não foi após um mês que eu saí da maternidade, não foi em um mês, dentro de um mês, eu dei meu testemunho e me separei. Teve a separação, fui morar com minha mãe e foi se passando. Nisso, eu me afastei da igreja, tá, gente? Me afastei da igreja e comecei a trabalhar numa ótica aqui em Camaçari. E
Gente, eu chorava, sempre que eu tava em casa eu chorava. Não podia tocar no assunto das meninas que eu chorava. Eu falei no outro vídeo que lá na maternidade, gente, eu não chorava, eu não conseguia chorar. Então eu chorava muito, passei quanto tempo? Deus, acho que eu passei uns 3 anos chorando, vou chegar até aí. Então até 3 anos, gente, eu não podia lembrar das meninas que eu chorava. Então eu continuava rebelde. Foi uma fase difícil que eu respondi a meu pai, mesmo já estando com 23 anos, eu respondi a meu pai, porque eu fiz uma tatuagem, gente, com o nome das meninas. Até então dizer que era uma homenagem a elas, tá? Mas, gente, no fundo, era mais pra querer contrariar a Deus, tá? No fundo, eu dizia que eu estava querendo contrariar a Deus. Era uma forma de rebater que, né, segundo algumas pessoas dizem que é pecado. Então eu queria, sabe, tadinha de mim, gente. Hoje eu tenho pena de mim, dessas minhas atitudes. Deus, ele pesou a mão dele sobre mim depois, que eu passei por muitas coisas também. Então não pense que o que você fizer a Deus vai ficar impune. Porque Deus, ele é Deus de amor, né? Mas ele também é Deus de justiça, tá bom? Então não pense que você vai aprontar, fazer coisas, dizer coisas a Deus e vai ficar por isso. Não vai. Só que assim, gente, meu pai chegou, né, lá na casa da minha mãe pra me visitar após a tatuagem. E ele já sabia, porque minha irmã falou pra ele. E aí ele veio e eu comecei a falar um monte de coisa também pra ele, que eu tinha feito mesmo. Gente, eu fiquei rebelde. E aí foi passando os tempos e eu conheci o meu esposo. Logo após a tatuagem eu conheci meu esposo. E aí começamos a namorar e foi se passando o ano. Aí durante 3 anos... em 2011, gente, eu fui numa igreja. Isso foi em 2009, quando eu conheci meu esposo. E aí, em 2011, eu fui convidada para ir numa igreja, acho que é a Assembleia de Deus, não sei. E eu fui, né? Só que chegando lá, gente, teve uma oração. E eu fui para essa oração. Só que quando chegou lá, o pastor, ele falou... eu vou perguntar a cada um de vocês quem quer reconciliar, quem quer aceitar Jesus. E eu tinha dito pra mim que quando eu me voltasse para os caminhos do Senhor, que eu iria voltar definitivamente, gente. Ou seja, que eu ia fazer de tudo para não ficar brincando de vai e vem dentro da igreja. E quando ele fez aquele apelo, eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu faço agora? Que se eu falar que quero me reconciliar, eu não posso voltar mais atrás, eu tenho que seguir em frente mesmo. E eu não soube dizer não, eu disse sim, que eu queria reconciliar, e reconciliei. E aí, como eu sempre fui quadrangular, gente, que a gente acostuma naquele ritmo da igreja quadrangular, tá? As músicas, os louvores que são diferentes também, em algumas igrejas. E aí eu e minha mãe procuramos uma quadrangular no bairro onde nós morávamos, que era na Nova Vitória, quando eu morava lá. E aí nós encontramos essa igreja na Nova Vitória. Isso foi meados de março de 2011, gente. Aí quando foi final de 2011, eu fui para um congresso no mês de setembro com a minha irmã. A gente foi para um congresso de mulheres, São José dos Campos, se eu não me engano, foi São José dos Campos, na Bahia. E quando eu retornei de lá, eu retornei com o desejo de fazer parte de algum grupo na igreja. Eu queria, sabe, o Espírito Santo, ele falou, é agora que você vai amadurecer, é agora que você vai buscar, é agora que você vai ter um encontro com Deus, é agora que você realmente vai se dedicar à obra e se dedicar realmente a Deus. E aí teve uma Santa Ceia na igreja pela manhã, quando o pastor na época era o pastor Hugo, e ele pregava sobre isso, gente, justamente sobre isso, porque eu aprendi lá no congresso, que Deus tocou no meu coração. E ali o Espírito Santo, ele me incomodava muito, gente, me incomodava, tá? Foi nessa época aí, final de 2011, na verdade eu fui batizada com o Espírito Santo lá no congresso de mulheres, tá, gente? Pela primeira vez na minha vida, fui batizada com o Espírito Santo lá em 2011, em setembro, tá? E quando foi no culto de domingo, lá na igreja, o Espírito Santo, ele tocava no meu coração. Só que até então eu achava que eu poderia fazer parte de um grupo de dança, que eu achava que eu não tinha capacidade para louvar, nunca imaginei. Eu sempre gostei de música, eu sempre gostei de louvar, sempre gostei de cantar. E fui
E aí o Espírito Santo tocou, gente, é o Ministério de Louvor. Eu quero você no Ministério de Louvor. E falou, bradou muito forte, gente, ao meu coração. Eu nem passava pela minha cabeça fazer parte de ministério de igreja, tá? Até porque eu não me achava à altura, não achava que eu era capaz pra estar cantando, né? Quando foi no final do culto, eu chamei a presidente do grupo, falei pra ela que eu gostaria de fazer parte do Ministério de Louvor. E aí ela disse que eu tinha que fazer lá um processo pra poder ver se eu cantava mesmo. E aí, na segunda-feira, eu fui, passei nesse teste lá deles. E aí, depois de um bom tempo que eu comecei a fazer parte, depois de um mês que eu comecei a fazer parte do Ministério de Louvor. Gente, passou-se um ano, quando foi dezembro de 2012, final de 2012, tem a campanha Jeová Jiré. E o pastor Hugo, na época que era pastor, ele, gente, profetizou na minha vida, ele já sabia da minha história, eu contei esse testemunho anterior que eu falei a vocês, eu contei na igreja, e ele profetizou sobre a minha vida que eu iria engravidar, gente, que Deus me daria um filho. Passou, quando foi em fevereiro, eu descobri que eu já estava grávida, gente. Estava grávida, só que logo que eu fiz a transvaginal, deu que o feto ele não se desenvolveu, ou seja, eu tive um aborto espontâneo. Gente, aquilo ali me matou por dentro. Sabe que é você ir para um consultório, né, pra fazer uma ultrassom feliz e voltar de lá batida? Foi assim o meu caso. Fui pra casa, meu esposo também soube. Eu já cheguei a fazer, gente, outra ultrassom e deu que estava morto. Eu não queria acreditar. Eu não queria acreditar. Aí, gente, passou alguns dias e eu fui fazer a curetagem. Fiz a curetagem e retornei pra casa, gente. Só que eu dizia, né? Deus, eu não vou murmurar. Eu não vou questionar. Eu creio que o Senhor tem um propósito pra tudo. Eu creio que o Senhor precisa me tratar. Tem alguma coisa aí em mim ainda que não é a hora. Não é o meu momento. É no momento do Senhor. Gente, se passou mais ou menos um ano. Um ano e pouquinho. E aí, gente, eu engravidei, tá? Engravidei do meu filho. E aí veio a questão, né? Como o médico disse, que quem teve a síndrome HELP corre risco de ter na segunda gravidez, na segunda gestação. Priscila, você teve síndrome HELP? Você teve pressão alta? Você teve algum problema? Não, gente, não tive nada. Foi uma gravidez muito tranquila, uma gravidez saudável. Gente do céu, tudo que eu queria na minha vida, tudo que, né, eu sonhava em ter uma gravidez tranquila, normal, eu tive, né? Então, assim, após a síndrome HELP, eu tive uma nova gestação, porém interrompida, aborto espontâneo, mas logo depois eu engravidei, terceira gestação, eu engravidei, gente, e foi tranquila, 38 semanas e 5 dias, e a bolsa rompeu. Eu estava em casa 9 horas da manhã, estava dormindo, acordei para ir ao banheiro, e saiu esse líquido, não parava de sair, não parava de escorrer. E aí liguei pro meu esposo, ele veio, me pegou e me levou lá no hospital, mesmo geral, que eu tive no hospital geral mesmo. Até que esperei 4 horas pra ganhar o meu filho, Davi. Ou seja, 4 horas sem sentir dor. Eu senti algumas contrações, mas não era dor, tá, gente? A barriga apertava. E fez o toque e me encaminhou pra fazer, gente, uma cesárea. Então eu fiz a cesárea, tá? Fiz a cesárea, Davi nasceu por volta de 4 horas da tarde, 4h42 da tarde, pesando 2,7 kg e alguma coisa, a gente não lembra, e medindo 47 centímetros, tá? Ele nasceu bem magrinho, e aí nós fomos pra enfermaria, e graças a Deus deu tudo certo, gente, tá? Então foi uma gravidez muito, muito tranquila. Talvez vocês possam ter percebido que no vídeo anterior eu chorei quando eu relatava sobre o que eu passei, né, as dores e tal. Eu não chorei quando eu falava das meninas, gente. Por quê? Porque quando eu voltei para a casa do Senhor, Deus, ele tratou comigo. Foi o momento dele tratar comigo. Eu precisei ter a experiência que eu tive no passado para amadurecer na fé. Então Deus, ele tratou comigo, gente. Ele foi tratando comigo. Eu não chorava mais quando eu lembrava das minhas filhas, e eu entendi o porquê, né? Porque Deus, ele tem um propósito, né? Então, porque não era para ser.
é na vontade dele, é do jeito dele, da forma dele. E eu saí da maternidade com muita raiva de Deus, porque eu falava, quando as pessoas questionavam, eu falei, Deus levou as minhas filhas, Deus matou as minhas filhas, era isso que eu falava. Eu saí de lá com muito trauma, né? Eu saí de lá com, como eu falei, muito dolorida, muito machucada. Então, no meu pensamento, no meu coração, eu tinha Deus como uma pessoa ruim, que ele me fez mal. Por quê, gente? Porque eu fui criada na igreja desde o ventre da minha mãe, só que eu não tinha, gente, conhecimento bíblico. Eu era uma pessoa que estava na igreja, só que eu não orava muito. Eu, na vida, se é que eu orava, eu não lembro, não lia a Bíblia, tinha preguiça para ler Bíblia, gente. Então, eu não tinha conhecimento, não tinha respaldo bíblico, eu não tinha conhecimento bíblico da palavra. Eu não tinha intimidade com Deus. Então, eu era tipo daquelas que acreditava que Deus era só amor. E quando Deus ele usou de justiça, quando ele pesou a mão dele sobre mim, eu vi ele como um carrasco, sabe? Foi assim que eu interpretei Deus. Então, eu fiquei muito mais rebelde do que na minha adolescência, ao ponto de responder o meu pai. Enfim, gente, foram várias situações, N situações. E quando eu fui para a igreja, então Deus ele foi tratando, ele foi limpando meu coração, foi tirando as mágoas e tirou, gente, graças a Deus, ele tirou as mágoas que eu tinha. Tá? Ele tirou as mágoas. Até eu voltar para o Senhor, eu chorava muito quando lembrava das meninas. E desse dia em diante, eu parei, gente, de chorar. E quando eu choro, é porque, na verdade, eu lembro do grande amor de Deus na minha vida, sabe? Isso que Ele fez na minha vida. Então, o meu choro hoje é de gratidão, de ver a mão de Deus sobre a minha vida. E você pode dizer assim, mas Ele não deixou, Ele não permitiu suas filhas vivas. Ele não permitiu, gente, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Por mais que elas fossem minhas filhas, Ele faz o que é melhor para cada um de nós. Ele permite coisas ruins para também nos tratar, para cuidar de nós. Quando eu me afastei da igreja, logo depois que eu passei por esse processo na gravidez, eu tinha medo, morria de medo de engravidar, gente. Morria de medo mesmo. Quando eu voltei para a igreja, né, Deus, ele foi tirando esse medo, gente, e eu perdi esse medo, tá? Eu perdi esse medo, e após esse medo, eu comecei a lutar para engravidar, tá bom? Então, assim, eu tô falando isso por quê? Pra mostrar pra você que Deus, ele trata, ele cuida da gente. Eu morria de medo, eu não podia, tanto quando eu conheci meu esposo, eu dizia a ele, eu falei, eu não posso engravidar, tá? Porque eu tive isso, expliquei ele direitinho. Então, se você quiser ficar comigo, você vai ficar comigo, sabendo que eu não vou poder lhe dar filho. Então, eu tinha medo. E quando eu voltei pra igreja, Deus, ele tirou esse medo. E aí eu falei, agora é a hora, eu vou engravidar. É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Contando um pouquinho aí da minha história, né, do que eu passei. Tá bom? Você que tem o desejo de ser mãe, não desista do seu sonho. Eu não desisti, gente, do meu sonho de ser mãe, tá? Eu não desisti. Tá bom, gente? Então esse foi o vídeo. Um grande beijo pra vocês e até o próximo. Tchau!